20h02. Boa noite para você que está ligado aqui na TV Beltrão. Nós estamos chegando ao vivo com o nosso debate esportivo. Noite de terça-feira, todas as terças, você sabe, você acompanha o melhor do esporte local da microrregião. Nós estamos vivendo os Jogos Abertos do Paraná, fase final, categoria B em Coronel Vivida. Nós temos a bocha feminina de Francisco Beltrão campeã. Quero mandar um abraço para todos e parabenizar a equipe de bocha feminina campeã da divisão B dos Jogos Abertos do Paraná, fase final, acontecendo em Coronel Vivida. E amanhã o bolão feminino também vai disputar a semifinal. Se passar pelo Ponta Grossa amanhã de manhã, ainda amanhã à tarde vai disputar o título, então, a medalha de ouro da divisão B do bolão masculino. Parabéns, mesmo se não chegar à grande final, já é uma campanha muito boa do bolão. Parabéns mais uma vez à bocha feminina, mais uma vez campeã, né? Aliás, essas duas modalidades sempre representando muito bem Francisco Beltrão. Nós vamos falar de Marreco Futsal, nós vamos falar de Foz do Iguaçu, técnico Ivair License vai participar ao vivo. Nós vamos mostrar, inclusive, imagens do Cascavel, gols do Cascavel, do líder da segundona, e nós vamos falar também do Marreco, já disse, vamos mostrar os gols do Marreco, que tem uma folga no Campeonato Paranaense e que é o novo líder do campeonato, que está representando muito bem Francisco Beltrão. E o nosso Francisco Beltrão Futebol Clube, que joga domingo lá na cidade de Cornélio Procópio contra o PSTC de Londrina, ou de Cornélio, como queiram, tem 7 pontos, é o terceiro colocado, se não me falha a memória, e o Ivair, que comanda a equipe do Foz, é o líder da competição e vai ser adversário do Beltrão na segunda fase deste primeiro turno, jogo lá na fronteira. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais do novo reforço, que aliás tem uma história muito bonita no futebol brasileiro, e está aqui com a gente ao vivo o Moacir Bastos, o Tuta. Por gentileza, mostra o Tuta aí, tudo bem? Seja bem-vindo, tudo bem, Tuta? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no debate esportivo e estou aqui para contar um pouco da minha história no futebol. Tuta ele é de 1974, tem 40 anos, é o novo reforço do Beltrão. Durante 10 anos consecutivos ele disputou o Campeonato Brasileiro com passagens pelo Palmeiras, Grêmio, Fluminense, Flamengo, Corinthians, Atlético Paranaense, Figueirense e Vitória. Deixei algum time para trás, Tuta? Não, só o Corinthians que não foi, né? O Corinthians que ano? Não, o Corinthians eu não joguei, só então no Palmeiras. É o Coritiba. Coritiba. Então, Palmeiras, Grêmio, Fluminense, Flamengo, Coritiba, Atlético, Figueirense e Vitória. E Portuguesa. Portuguesa em 97. E no exterior, Tuta? No exterior eu joguei no Venezia da Itália, na primeira divisão que estava na época, e também joguei 2 anos na Coreia do Sul, LG e Samsung. Pois é, e nesses clubes todos aqui, onde é que o Tuta foi ou onde é que o Tuta não foi campeão? Eu acho que em 2 só. Não, 2 não, se eu não me engano, em 3, que foi na Itália, né? Que era um time menor. Nós ficamos em 8º, mais ou menos, no Calcio, né? E na Portuguesa, que infelizmente uma mudança de treinador na época desestruturou um pouco o nosso time e nós não conseguimos chegar à final. No Grêmio você disputou a final da Libertadores contra o Boca Juniors. Exatamente. Vice-campeão. Vice-campeão. No Grêmio vice, no Fluminense 2 anos, campeão carioca. Campeão carioca e vice da Copa do Brasil, perdemos para o Paulista de Jundiaí. Flamengo. Campeão carioca. Coritiba. Campeão paranaense. Atlético Paranaense. Campeão paranaense. Figueirense. Campeão catarinense. Caramba! Vitória da Bahia. Vitória, chegamos numa semifinal de brasileiro. Semifinal de brasileiro? Semifinal de brasileiro, eliminamos o Vasco nas 8º e perdemos para o Atlético Mineiro na semifinal. Palmeiras. Palmeiras fomos vice da Mercosul, perdemos para o Vasco num placar histórico, 4-3 de virada. Moacir Bastos, o Tuta. Você é paulista, Tuta? Eu sou paulista. Time do coração. Time do coração é o que eu defendo hoje. Hoje eu sou Francisco Beltrão. Como é que você está aqui, Tuta? Um convite, né? Um convite do Paulo. Eu estava já trabalhando em outro negócio, mas
até maio eu estava jogando no Flamengo do Piauí, onde tive uma passagem boa, apesar de não ter sido campeão, mas em 14 jogos eu fiz 7 gols e estava em atividade, estava treinando, aí o Paulo falou que estava precisando de um atacante. Falei, Paulo, eu tô aqui em casa, tô tranquilo. Falou, não, vem aqui para me ajudar, pô. Aí aceitei o convite dele, ele que está começando como treinador. Eu acho que um jogador experiente, para passar experiência para os mais jovens, eu acho que é importante. E esta forma aí, 40 anos, 100%? 100%. Sempre gostei de treinar. Nunca tive lesão séria, assim, só uma em 98, que eu fraturei a tíbia. Mas Você estava onde? eu estava no Atlético Paranaense. Recuperou 100%. Graças a Deus. Te incomoda estar na segunda divisão do futebol do Paraná, hoje aqui em Beltrão? O que isso representa para você como um jogador que passou pelos, de repente, até os 10 maiores clubes brasileiros? Não me incomoda não, porque eu comecei numa equipe pequena no interior de São Paulo, né, Araçatuba, quando eu tinha 18 anos. Fui campeão da 2 de São Paulo, depois disputei 2 paulistas pelo Araçatuba. E para mim é mais um desafio na minha carreira, né? Acho que todos esses 22 anos de profissional sempre foi desafio aqui, ali. Então aqui vai ser mais um desafio e pretendo me dedicar aí 100% e ajudar o Francisco Beltrão a subir para a primeira divisão. A cidade e o povo de Beltrão, como que o Tuta define hoje? Não faz uma semana ainda que você está em Beltrão, né, Tuta? Não, eu acho que eu conheci muito pouco, mas o pouco que eu conheci, amei a cidade, todo lugar que eu vou, sempre sou muito bem recebido. Você foi sempre assim, simpático e simples? Sempre, sempre. O pessoal até pergunta, porque eu nunca estou triste, né? Eu vou... às vezes fico triste numa derrota, mas já é passageiro, porque você tem que pensar já no próximo jogo. Mas a minha alegria sempre foi assim. No Paraná, aqui em Beltrão, você não jogou contra o Beltrão? Não, não joguei porque foi o jogo lá contra o Coritiba. Eu joguei contra o Coritiba e foi na minha estreia no Coritiba e nós vencemos de 1-0, gol meu. Olha só, pena que nós não temos o gol aí, né? Tuta, a sua estreia no Beltrão já tem data marcada? Amanhã tem um amistoso, né? Eu pretendo participar um pouco, mesmo porque eu estou há 3 meses sem jogar uma partida oficial. E o Paulo Miranda conversou comigo e eu falei que é necessário, é claro que é um amistoso, né? Mas domingo espero estar 100% para eu estrear. Então é o seguinte, para você que mora em Marmeleiro, Renascença, Flor da Serra, Beltrão, as cidades vizinhas de Marmeleiro, amanhã às 19 horas, é isso, presidente? 19h30 no Complexo Esportivo em Marmeleiro, o Francisco Beltrão vai realizar um jogo-treino contra o Marmeleiro. Contra R$ 5 a entrada. Contra o Marmeleiro, o preço do ingresso é de R$ 5. A oportunidade de você ver o Tuta jogando amanhã em Marmeleiro, 7h30 da noite, com certeza o público vai corresponder. Tuta, o que dá para imaginar agora, você já conhecendo o plantel, os jogadores? Primeiramente, a estrutura que o Beltrão oferece para o atleta, ela se compara a outros clubes que você já passou, deixa muito a desejar, ou você se surpreendeu? Não, a estrutura eu acho que tem o básico. Eu acho que o básico tem. Precisa melhorar. É claro que tem um CT, tem o campo de treinamento, que é o estádio onde joga, mas tem algumas coisas que eu acho que dá para melhorar. Eu acho que a equipe precisa classificar para você começar a chamar o torcedor, chamar investidores. Então, primeiro a gente tem que fazer nossa parte, que é vencer esses 3 jogos e se classificar para a segunda fase. E eu tenho certeza que o povo vai nos ajudar aqui com investimento e o presidente que está fazendo maior força aí para manter as coisas. Encerramento de carreira, você já pensa nisso? Não sei. Ainda não sabe? Vai depender desse ano, né? Eu pretendia, se o Flamengo do Piauí fosse campeão o ano que vem, ou esse ano, disputar uma Série D. Infelizmente nós não conseguimos o título, mas se aqui for campeão ou subir para a primeira divisão, eu pretendo, né, presidente? Ficar aqui Ficar aí mais o segundo semestre. E para o futuro, o Tuta pretende ser empresário, treinador, ou é para se pensar depois? Esses 3 meses
depois que eu parei, estava trabalhando já como empresário, o Richard, que é o empresário do Arouca, do Fernando Henrique, do Marcelo, da seleção, foi do Carlos Alberto, que está no Botafogo. Ele me fez o convite e eu estava lá, começando. Aí foi quando o Paulo me fez o convite e eu conversei com ele, né? Falou, não, pode ir, pô, as portas vão estar sempre abertas para você. Essa ligação com o Paulo Miranda, vocês jogaram juntos no Atlético? Jogamos, fomos campeões e era meu amigo e continua a amizade até hoje. Você mora onde? Aonde que é a residência do Tuta? Hoje eu moro no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? E no Rio você é Flamengo? E aí? Não, como sou que tricolor. fica? É tricolor? Sou tricolor. A tua passagem pelo futebol carioca, você jogou nos dois. Flamengo e Fluminense são os dois maiores? O Flamengo, Eu acho que hoje o Fluminense... Vasco e Botafogo. Hoje o Fluminense é o time que cumpre os seus compromissos, né? Paga em dia. Os outros não. Os outros, você tá vendo, eu vejo matéria aí, o Botafogo tá 5 meses. Eu acho um absurdo ficar devendo 5 meses. O Vasco eu não sei, mas dizem que tá atrasado. O Flamengo também. Eu sei que o Fluminense está em dia. O atleta Tuta tem muito a receber, perdeu muito jogando no futebol brasileiro, ou você foi um jogador de muita sorte, por onde passou recebeu? Eu, graças a Deus, os clubes que eu passei, digamos que 90% eu recebi. Eu estou tendo dificuldade agora mesmo no fim da carreira, né? Em alguns clubes que, desde 2010, que me pagaram a metade e deixaram de me pagar. O que mais te marcou no futebol até hoje, Tuta? Uma derrota pro Vasco na Copa Mercosul de 2000, dentro do Parque Antártica. A nossa equipe estava ganhando de 3-0, acabou o primeiro tempo 3-0 e o Vasco conseguiu virar para 4-3. Não tem como esquecer, né? Não. Portuguesa, Palmeiras, Grêmio, Fluminense, Flamengo, Coritiba, Atlético, Figueirense e Vitória. Qual que é o torcedor mais exigente desses clubes? Eu acho que todos são. Eu acho que o atacante vive entre o amor e o ódio. Se perde um gol e faz um gol é o rei. Então eu sempre vivi nessa linha. Então quando ficava 4 ou 5 jogos sem fazer gol, que era muito na época, hoje os atacantes ficam 10 jogos, coisa que eu nunca fiquei na minha carreira. Então eu sempre vivi nessa linha, ódio e amor. Onde que teve mais ódio? Eu acho que no Flamengo, pelo pessoal que estava subindo, né? Porque o Adriano era meu reserva, então eles queriam pôr o menino para jogar, o Reinaldo era o que jogava comigo. Foi quando eu saí, todos eles jogaram. Na caderneta lá, quantos gols o Tuta tem na sua trajetória durante toda essa tua história aí? Eu nunca computei, né? Na verdade, nunca fiz isso, mas tem bastante. Eu acho que de Fluminense, em 120 jogos, eu fiz 54 gols. No Atlético, eu fiz uns 30 e poucos. Que nesse ano eu fui artilheiro do Paranaense com 23 em 98. E depois eu fiz mais alguns gols no Brasileiro e depois fui vendido para a Itália. Então eu nunca procurei, sabe? Nunca quis saber. Na verdade, eu queria fazer gol. Campeonato Brasileiro Artilharia, você chegou perto? Cheguei, fui vice pelo Coritiba em 2004 com 17 gols. Romário foi artilheiro com 19. 2005 também cheguei, mas não me lembro, acho que foi o Washington que foi artilheiro com 30 e poucos gols. E sempre fiz bastante gols. Você foi campeão no Maracanã ou não? Fui, em cima do Vasco. Carioca? Carioca, uma vez? Uma vez e com o Fluminense em cima do Volta Redonda. E ser campeão no Maracanã é um diferencial? É diferente? 2005, 2000 pelo Flamengo, foi um absurdo que a torcida do Flamengo fez, né? Porque no papel o time do Vasco era melhor. Que tinha Edmundo, tinha Pedrinho, tinha Juninho Pernambucano, Ramon, Elton. Então era um time com mais peso, na verdade. E nós conseguimos ganhar os 2 jogos da final, 3-0 e 2-1.
Bom, cada contratação, cada uma das apresentações que você teve era o seguinte: chegou o cara que vai resolver. Aí, amigão, as costas... É verdade. O peso era muito grande. Foi muito grande, eu acho que no Atlético, quando eu cheguei, porque em 97 tinha o Oséias e o Paulo Vim. Paulo Rink? Me cobravam muito, Nossa, né? imagino. E eu fiquei 2, 3 jogos, a torcida começou a gritar Oséias, Oséias. Puxa. E eu acabei sendo artilheiro do campeonato, sendo campeão. Depois, quando eu cheguei no Fluminense também, o Romário tinha acabado de sair. Então a cobrança sempre foi muito grande. Em 2005, na temporada, eu fiz 35 gols pelo Fluminense. Que beleza, hein? Uma história bonita, uma história fantástica do Tuta no futebol brasileiro. E hoje você tem a oportunidade de ver o Tuta vestindo a camisa do Francisco Beltrão. Amanhã, em Marmeleiro, 7h30 da noite, você pode ir ver o jogo. Paga apenas R$5, vai ver o jogo treino do Beltrão, que se prepara para domingo enfrentar o PSTC, adversário direto por uma das vagas para a próxima fase. O jogo vai acontecer em Cornélio Procópio. Neuza Lopes, tudo bem? Boa noite. Passado a data do Dia dos Pais, e o que a Leve preparou agora para os seus clientes? Seja bem-vinda, boa noite, tudo bem? Boa noite, Ademir, boa noite, pessoal. Então, né, passando o Dia dos Pais, aí uma excelente semana de movimento, e a Leve sempre com várias promoções, né, Ademir? Nessa semana que se inicia, aí a gente está com promoção de 50% de desconto. Então, hoje dá para se dizer, todos os calçados que a gente tem aqui, o demonstrador, tá tudo com 50%. É bem fácil a conta, né? Você vai lá, vê o preço e paga metade. Exatamente, você paga metade. Então, aí todo o artigo de inverno, a linha de confecções de inverno, tá tudo com 50% de desconto. Todas as botas femininas, 50% de descontos. Aí tem itens identificados, Ademir, como sapatênis, sapato masculino, sapato feminino, sapatilha, tudo identificado pela metade do preço. E ainda, Ademir, o pessoal consegue fazer parcelado no Credileve em até 10 vezes, que esse é o nosso diferencial que a Leve fornece para você, amigo cliente. Então hoje você pode comprar pela metade do preço, vestir e calçar toda a sua família, e ainda tem um crediário em até 10 vezes que você pode parcelar. E para o cliente da Leve que pretende fazer compras amanhã, mas quer comprar da Neuza, aonde que encontra a Neuza? Ademir, a nossa loja é situada na Avenida Atílio Fontana, 3350, anexo ao Ítalo da Cidade Norte, né? Então, pessoal, quem conhece Cidade Norte, descendo na Atílio Fontana, a Leve é uma das lojas que está na avenida. Ó. Horário de atendimento, amanhã, sexta, sábado? Ademir, assim, de segunda a sexta a gente tem um horário de atendimento especial, que vai das 8h30 da manhã até as 18h30, sem fechar para o almoço. E no sábado, atendimento sempre super especial da Leve, que é das 8h30 da manhã até as 16 horas, também sem fechar para o almoço. E o cliente Leve sabe, né? São 5 lojas na cidade, 4 no centro e uma na Avenida Atílio Fontana, na Cidade Norte, tendo inclusive uma das lojas mais modernas do Brasil, se tratando de decorações, que fica situada na Baixada da Júlio, aqui em Francisco Beltrão. Neuza, muito obrigado. Terça-feira tem mais ofertas e você estará aqui novamente. Com certeza, a gente que agradece. Obrigada, Ademir, e boa noite. Tá certo então, obrigado a Neuza. Ademir, Pois não? só uma perguntinha pra Neuza, vende chuteira lá? A metade do preço tem que aproveitar, né? Aí, Neuza, a resposta é sua. Vende chuteira e ainda com 50%. Então amanhã eu vou lá, porque eu acabei na correria, acabei esquecendo o meu par de chuteira e estou precisando de um par de chuteira. Acho que o Tuta quer emprego aqui, viu? Quer derrubar o apresentador. Tuta, para nós fechar a nossa conversa aqui, me conta. Diz assim, convença o torcedor de Beltrão que esse time tem condições de subir e precisa do apoio da torcida a partir... Já vale fazer figa à distância, né? Com Claro, certeza. eu acho que a equipe é muito qualificada pelo trabalho que eu fiz hoje e amanhã conversamos bastante e a possibilidade é muito grande da gente conseguir esse acesso, né? Então eu gostaria de convidar o torcedor para ir lá nos apoiar. Tá certo, então. Nós vamos para um intervalo. Obrigado, Tuta, pela sua presença aqui e vamos torcer que no próximo domingo o Tuta começa muito bem a sua história aqui no Beltrão, fazendo o gol da vitória. 0-0 não dá porque não vale, tá? A bola tem que entrar, então que faça o único gol da partida e que traga esses 3 pontos lá de Cornélio Procópio. Nós vamos para o intervalo, na sequência continua sendo futebol, aí vamos falar do adversário forte, inclusive, do Beltrão, que é o Foz do Iguaçu, tem 10 pontos e o técnico Ivair Sense está presente e vai participar aqui do programa. Nós voltamos já.